Bom dia, pessoal. A gente vai agora prosseguir com os capítulos, né? Ficamos 3 semanas aí, ou 4 dias, com revisões e testes, né? O teste de vocês, à medida do possível, foi bem tranquilo. Estudem para a semana de simulados. Lembrando que qualquer dúvida agora, eu tô sempre abrindo o Google Meeting para a gente tirar dúvidas no finalzinho da aula, então prestem atenção em relação a isso. As atividades, a gente volta com os testes e as atividades finais eu vou sinalizar quais vocês farão lá no planejamento. Vai estar destacado os números para vocês fazerem, me mandarem, enviarem. Pode ser por foto ou fazerem no Word, onde vocês quiserem. E aí é só me enviar na aba das atividades. E aí a gente vai ver hoje, no caso, diferentes formas de energia. A gente estudou a parte de eletromagnetismo, elétrica, cinemática, já estudamos a parte de dinâmica, que foram as leis de Newton, agora a gente vai falar um pouquinho de energia. E, a princípio, é um capítulo meio que teórico, então não precisa de grandes cálculos aqui, embora eu vá citar alguns, mas a gente não vai trabalhar agora. Então, a gente vai falar um pouquinho do que é a energia mecânica, que é uma das principais energias estudadas, né? Na física, tem outras energias, lembrando que a energia é um tema muito abrangente. Os tipos de sistemas, e vamos falar um pouquinho da energia elétrica que a gente usa no dia a dia para poder, por exemplo, gravar uma aula ou assistir um vídeo. A gente precisa dessa energia para poder fazer muitas coisas. Então, basicamente, a energia ela é um tipo de propriedade que você vai ver ao longo do dia a dia. Você vai ver ela como um princípio de conservação de energia, basicamente, porque uma energia não é estável. Ela não é criada, ela não é perdida, ela simplesmente se transforma em uma outra energia. E no cotidiano, quem anda de skate, a forma de vocês andarem no skate, vocês já estão trabalhando com princípios de conservação, transformações de energia. A própria digestão, que é o que a gente vai se alimentar e vai virar um nutriente para fornecer energia, também é um processo de transformação de energia. Eu tenho uma energia, né, do alimento que vai se transformar quimicamente, energia química, em estruturas menores que vão ser absorvidos. Então, você tem no estômago a absorção de proteínas e intestino a absorção de açúcares, proteínas e lipídios que não foram digeridas anteriormente. Na boca, a gente tem enzimas também que fazem as ações enzimáticas, que são químicas também. E um outro exemplo que eu já comentei é a própria questão da geração de energia elétrica, que é uma forma de transformação de energia. A gente vai acompanhar no finalzinho da aula um pouquinho, a gente já viu no 8º ano, quem estudou, né, no ano passado, em ciências, mas a gente vai ver na física também, que envolve a questão de transformação de energia. Então, aqui a gente já está vendo alguns exemplos de energia que a gente pode acompanhar no dia a dia. Energia magnética, que foi os ímãs que a gente estudou. A energia elétrica, que é o que você pode pegar uma energia e transformar em outra. Por exemplo, você tem uma energia elétrica que chega na sua lâmpada e se transforma em luz. Você tem uma energia nuclear, que é o que pode gerar uma energia elétrica também, ou outro tipo de energia. Energia térmica envolvendo calor, energia química que vai ocorrer entre substâncias diferentes, como eu dei o exemplo da digestão. Energia potencial. Toda vez que um corpo estiver em uma altura, ela tem a sofre ação da gravidade. Essa energia potencial, que é a energia potencial de altura, é gravitacional, né? Então, você tem uma energia potencial nessa maçã aqui, porque ela pode cair ou não. Se ela cair, entra em movimento. Quando entra em movimento, a energia que ocorre é uma energia cinética. Então, uma maçã numa árvore, por exemplo, é uma forma de transformação de energia. Ela pode estar parada, porque ela tem uma altura, uma gravidade, e a partir do momento que ela se desprende, ela entra em movimento, ela já tem uma energia cinética ali, porque ela está em movimento. Então, energia. A gente tem energia na geografia, energia na biologia e energia na química em vários locais. Na física, é tudo aquilo que envolve a capacidade de produzir trabalho.
Então, tudo que vai gerar trabalho, movimento, ação, trabalho a gente tem que pensar em ação, né? Trabalho de sair para trabalhar, em questão de movimento. Então, isso tudo vai gerar um trabalho. E a que rege essa energia é o princípio da conservação de energia, em que uma energia ela pode ser convertida em outra forma de energia. Porque, segundo Lavoisier, nada se cria, nada se transforma, nada se perde, tudo se transforma. Então, nada é perdido na natureza, nem é nada criado. A energia ela não pode ser criada, ela simplesmente ela é transformada de uma forma para outra. A unidade como a gente fala em física, você tem um número e uma unidade, que é uma letra que acompanha aquele número para dizer que é aquele parâmetro que tu está estudando. Se eu falo segundo, lembro de quem? De tempo. Se eu faço de quilograma, eu estou lembrando de massa. E assim por diante. A unidade de energia no sistema internacional, que é o sistema dos cientistas, é o Joule. Lembrando que esse Joule pode estar associado, se a gente pensar em alimento, à questão das calorias. E a forma de converter é só usar essa proporção aqui, ó. Uma caloria é igual a 4,186 joules. Se tiver um exercício, ou vocês verem uma vez uma caloria, você pode associar o joule por essa associação aqui. Exemplos de energia. A gente já falou da elétrica, da térmica, que envolve calor, luminosa, cinética, potencial elástica, que envolve molas ou objetos que estiquem, nuclear, química, e a gente tem a potencial gravitacional, que tem a ver com a altura, e a magnética, que a gente viu nos ímãs. Então, a gente tem diferentes tipos de energia, como eu falei, o princípio de energia, a natureza não é criada nem destruída e sim transformada, é responsável por tudo que a gente tem se a gente acompanhar tudo que a gente vê, tem uma transformação de energia. E aqui a gente tem as especificações. A mecânica, que são duas energias, envolve a cinética potencial, é o que faz com que o movimento esteja parado, um corpo esteja parado e entre em movimento, como por exemplo o vento. O vento nas suas turbinas que gera energia eólica é um tipo de energia mecânica. Calorífica tem a ver com calor, por exemplo, uma estufa ou uma assadeira, qualquer coisa que produza calor tem energia calorífica, uma torradeira. Você tem energia elétrica que se transforma em energia calorífica, no caso em calor, né, quando você vai esquentar alguma coisa. Luminosa tem a ver com luz. Como eu falei, a lâmpada, você tem a conversão da energia elétrica que chega na lâmpada e faz com que ela acenda. Química, digestão de alimentos ou combustíveis e etc. Elétrica é o que é produzida e faz com que os eletrodomésticos funcionem. E a sonora é quando você tem alguma coisa que vai emitir algum som. A fórmula de energia é essa aqui, que tem a ver com... Ela relaciona a matéria com a energia, é uma fórmula que você tem, que a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. É só para vocês verem que existe uma fórmula, mas nesse capítulo a gente nem vai focar muito nisso. Falando da energia mecânica, que é o que a gente estuda mais em física. Ela nada mais é do que a soma de duas energias, as energias cinéticas e as energias potenciais. Lembrando que a energia potencial ela pode ser de duas formas: potencial gravitacional, quando eu tenho altura, ou elástica, quando eu tenho um sistema de molas. Então, a energia cinética tem a ver com movimento. A energia potencial é aquilo que pode causar um movimento. Então, você vai ter energia potencial de duas formas, vai depender do exemplo. Energia potencial, ela é armazenada no sistema e ela pode ser transformada em outra para realizar em trabalho. Normalmente, a energia potencial na energia mecânica vai virar uma energia cinética. E a energia cinética é o que permite que o corpo se movimente. A fórmula da energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. É o que Einstein inventou, gente. E aí você tem um exemplo de energia mecânica aqui, uma pessoa chutando uma bola. Quando a bola está numa altura, ela tem uma energia potencial. E aí, quando ela chegou na altura máxima, ela perde, a velocidade dela fica zero. E aí você tem a bola caindo, fazendo uma energia cinética. Então, você tem a soma das duas energias, cinética com a energia potencial. Aqui é uma energia potencial gravitacional, porque a bola atinge uma altura. Se eu pensar num sistema de arco e flecha ou mola, eu tenho uma energia potencial que elástica.
Agora a gente falou um pouquinho de energia, falamos um pouquinho de energia mecânica, vamos falar dos tipos de sistemas que a gente vai trabalhar em questão de energia. Você tem dois tipos de sistemas, conservativos e não conservativos. Nas conservativas, a gente vai ter presença, como o nome já diz, de forças conservativas. E aí você vai ter uma energia mecânica ali atuando e ela vai se conservar, ou seja, ela não vai ser perdida. E essa transformação de energia ela pode ser reversível, ou seja, uma energia cinética eu posso transformar em energia potencial e eu tenho uma energia potencial que pode ser transformada em cinética e vice-versa. Se eu chutar uma bola, ela cair, ela vai potencial gravitacional vira uma energia cinética, mas quando ela atinge o chão, se eu chutar de novo, ela volta a ter a mesma transformação. Pode estar associada a uma energia potencial, sim. Por quê? A energia potencial é aquela que pode ser transformada em outra, por ela ser reversível e ela ter a ver com energia mecânica. Normalmente, ela vai estar associada a uma energia potencial. Aqui você tem um sistema conservativo usando uma energia elástica, né? Potencial elástica. Se eu apertar a mola, ela entra em movimento. Então, quando ela entra em movimento, ela está parada, energia potencial elástica. Causei uma força, ela entra em movimento, aí eu tenho uma energia cinética. A energia mecânica é a soma dessas duas energias ali. Eu posso fazer uma força pequena, eu posso fazer uma força grande. Então, dependendo de como a gente vai fazer, eu vou ter uma velocidade maior ou menor. Então, por isso que tem associação. Energia mecânica é isso. Aqui só foi um exemplo de como a gente trabalharia a legenda, mas assim, só para vocês darem uma situada o que seria um sistema conservativo. Sistema não conservativo. Você vai ter um envolvimento de forças dissipativas, ou seja, elas vão ser perdidas. Por elas ser perdidas, a energia mecânica não é conservada e é uma transformação de energia irreversível, porque você perdeu, não volta. Então, assim, não tem como reverter a situação. Não pode ser associada a uma energia potencial, por quê? Porque a energia mecânica não vai se conservar. Exemplos desse tipo de energia: forças de atrito, a de resistência do ar e energia térmica. Uma vez que você perde calor, você não consegue recuperar mais. São tipos de forças dissipativas. E aqui, lembrando, a energia mecânica não se conserva. Conservativa, a energia mecânica se conserva. Então, aqui o exemplo: quando parte da energia mecânica é transformada em outra, mas essa outra, como energia térmica e energia sonora, ela é perdida, então ela é um sistema dissipativo. Aqui é a força de atrito do carro, né? Dizendo que você também tem uma perda no sistema, então é do tipo dissipativa. Agora, para fechar, né, a gente fala um pouquinho da energia elétrica, que é o uso cotidiano mais simples de como você vai ver o conceito de energia na tua vida. Porque tudo que vocês vão estudar, mas por que eu vou ver isso? Vocês vão ver porque vocês precisam de luz para poder assistir suas séries, para poder jogar o videogame e etc. Então, a energia elétrica, ela é gerada em usinas geradoras de energia elétrica e segue por uma rede de distribuição a partir do momento que ela é gerada, chegando até as residências. Então, a gente tem basicamente 3 tipos de usinas hidrelétricas, que é o principal, né? Que você tem aqui no Brasil. Nuclear, que trabalha com reações de fissão, né? Reações químicas, trabalhando com urânio. Termoelétricas, que usa o calor da queima dos combustíveis fósseis, normalmente, por isso que tem muita poluição. E aí, esse calor aciona turbinas, e essas turbinas vão pegar no gerador, que é um aparelho que tem nessas usinas, para converter essa energia cinética de movimentação do calor em energia elétrica. Então, todas as formas de energia aqui, elas vão ser convertidas. A hidrelétrica, a força da água, ela tem uma altura e faz uma energia potencial gravitacional, ativa as turbinas, se transforma em energia cinética e essa energia cinética ela vai virar uma energia elétrica. A nuclear é uma reação química, vira energia cinética e aí essa energia cinética gera uma energia elétrica. A termoelétrica, o calor, movimenta as turbinas, movimenta a energia cinética e essa energia cinética, por fim, gera a energia elétrica.
Só que essas 3 usinas são fontes mais poluentes. As nucleares e as termoelétricas por questão de poluição das substâncias que liberam. Nuclear, pelos lixos radioativos, né, substâncias radioativas, que se não for feito descarte pode levar a problemas de saúde. As termoelétricas pela liberação de gases pela queima dos combustíveis. E as hidrelétricas, embora não queime gás, você precisa para montar ela de fazer um desgaste das florestas e do local muito grande. Então, você precisa de grandes áreas, você vai ter um desmatamento muito grande. Então, nesse sentido, ela é poluente. Por isso, as tecnologias elas foram criadas para gerar fontes alternativas, como no caso de energia solar, que é pela luz do sol, calor do sol, a eólica, que é pelo vento, maré motriz, a força das ondas, a geotérmica, o calor do núcleo da Terra e biomassa, que são produtos vegetais e animais que são usados para fazer energia. Lembrando que a energia solar aqui no Brasil ela é bem utilizada, mas ela não é mais utilizada, embora a gente tenha um país tropical, porque é uma energia cara para poder você comprar placas, né? Placas voltaicas, que é o que faz essa conversão do calor do sol para energia elétrica. Então, são caras e rende pouca energia. Então, não compensa. A princípio, não está compensando. Por isso que no Brasil, embora tenha bastante incidência do sol, não é formada. A eólica a gente tem bastante no Ceará, no Nordeste, na verdade, e a maremotriz também no Ceará. A geotérmica é lugares que tem vulcões, aqui no Brasil não é tanto, porque no Brasil a gente não tem atividade vulcânica. E a biomassa a gente tem, a princípio, mais para geração de combustíveis, não para geração de energia elétrica. Lembrando que a energia elétrica é importante para o desenvolvimento de tecnologias também. Então, a gente, para que a gente estuda física? Algumas coisas servem para a gente associar às nossas vidas. Então, aqui é uma usina hidrelétrica. Só para dar o exemplo de como funciona a conversão de energia. Você tem um reservatório de água, a água cai aqui, ó. E essa água, quando ela cai, tem uma energia potencial gravitacional. Aqui tem umas turbinas e essas turbinas elas se movimentam. Aí a energia potencial gravitacional vira uma energia cinética, que por sua vez no movimento vai ter uma fonte geradora de energia. Essa energia cinética vira energia elétrica. Uma vez formada a energia elétrica, você tem uma usina geradora, né? Já gerou. Você tem as linhas de transmissão, que é o que vai fazer com que chegue a energia até as suas residências. Então, basicamente foi isso. Em relação às atividades, aí vocês vão ter um teste, né, com as 2 questões, como de costume, que a gente fazia antes das semanas de revisão. As atividades finais, não lembro se eu comentei no início, mas são algumas que eu já destaquei no planejamento de aula. Então, tentem fazer e tirar dúvida no Google Meeting, que vou abrir as chamadas sempre, toda semana no final da aula. Então, se tem uma dúvida anterior, anotem e me perguntem, porque ao momento para vocês não ficarem com dúvida. É que a gente consegue fazer à distância, mas se vocês se empenharem, vai dar tudo certo. E lembrando que essa semana tem simulado do Eleva, então não se esqueçam de fazer. Acredito eu que vocês tenham recebido as instruções, então dê uma estudada também nesse sentido. E qualquer dúvida também é só perguntar lá. Então, uma boa semana de aula para todo mundo, para vocês. Qualquer coisa podem perguntar pelo Google Classroom lá, se não quiserem assistir a videochamada. E se quiserem tirar dúvida ao vivo na videochamada, é só entrar no link que eu vou disponibilizar nos dias da aula.